Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Nós vamos aprendermos hoje a fazermos uma cestinha linda como esta aqui, toda revestida em tecido. E contamos, é claro, com a nossa parceira Tecbond, sempre presente aqui nos nossos projetos. Vamos usar cola branca, cola de silicone e a nossa fita crepe. Vamos lá fazer juntos comigo? Então, vocês viram aí, né, gente, a cestinha que nós vamos fazer. Aí, o primeiro passo, você vai definir o comprimento que você quer mais a altura. Porque lembra que a gente tem, né? Então, vocês vão definir o comprimento, né, mais a altura, ou largura mais a altura. E a profundidade, ok? Então, definido isso, você vai tirar a placa do tamanho. Vamos supor, eu vou usar aqui... vou fazer uma de 30 por 21. Então, eu vou tirar aqui 30,4, que é a medida da minha lateral maior. Posso tirar 30 e diminuir na minha base, também não tem problema. E a altura que eu quero, vou usar aqui 24. Então, eu tiro uma placa de 30,4 por 24, ou 30 por 24, e você diminui na base, tanto faz. E aqui eu vou definir a altura, né? Então, eu vou querer uma altura aqui de 10. Pode ser mais alta, pode ser mais baixa, você quem vai definir. Então, vou aqui, ó, altura de 10, e eu vou riscar. Você vai imaginar como se estivesse fazendo um barquinho, gente. Estivesse fazendo um barquinho. Então, se eu tenho aqui, ó, eu preciso achar o meu meio agora. É importante eu achar o meu meio. Então, eu tenho 30,4, eu vou achar aqui o meu meio, 15,2. Então, tá aqui o meu meio, 15,2. Porque eu tenho 30,4. Então, eu vou fazer aqui o meu risco. Então, eu tenho aqui o meu meio. E eu vou fazer o desenho como se fosse a minha velazinha. E aqui eu defino a largura que eu quero, tá? Se eu quero ela fininha, se eu quero ela larga. Aqui é vocês que vão definir, tá? Eu usei naquela que eu fiz, eu usei uma distância daqui para dentro de 8,5, ok? E aqui em cima eu usei uma distância de 3,5. Mas vocês podem usar menos ou usar mais. Vocês quem define essa parte aqui. O design da caixa. Então, vocês vão fazer isso 2 vezes. O desenho, eu vou passar uma canetinha para vocês verem melhor o desenho. Então, eu achei aqui o meu meio, ó. E aqui tá. Então, esse vai ser o meu desenho. Porque eu vou tirar 2 vezes. Então, essa outra lateral, ela vai ser invertida na hora que a gente colar aqui. Então, vai ficar um lado desse jeito e o outro. Então, aqui a gente vai tirar essa medida 2 vezes, mais o fundo, mais a lateral que eu vou usar de 21, tá? A minha base. Então, aqui eu vou recortar, eliminar isso aqui. Essa regra serve para qualquer tamanho que você for fazer. Você sempre vai ter que marcar o centro da sua lateral, tá? O meio. Então, aqui eu já tenho as outras partes recortadas, que é o nosso kit, ó. Aqui eu tô usando 21 por 30, então ela vai ficar aqui. Aqui é a outra, ó. Ela não vai ficar do mesmo lado, tá? Ó, ela não vai, ela vai ficar do lado invertido. Dessa forma aqui, ó. Invertido, que é a posição da nossa cestinha. Então, na hora de forrar, você vai colocar aqui, ó. Revestir aqui, ó. Interna, que você vai forrar, e interna, que é onde você vai forrar, tá? Se você forrar ao contrário, não tem nada, não tem problema. Se você forrou esse lado e esse, é só inverter. O importante é que elas fiquem na posição oposta, tá? Elas não podem ficar do mesmo lado, senão não vai dar aquele design da cesta. E aqui as nossas duas laterais do tamanho. Se você for fazer no papel, então você aqui, ó, você pode até riscar, fazer um risco numa folha maior e aqui você aplicar no rolo sem precisar fazer esses recortes. Mas se você fizer da forma que eu fiz, a de papel, eu recortei separado e aqui eu coloquei as fitas crepe,
né? E reforrei por inteiro. No tecido eu não vou fazer, eu vou forrar separadamente. É muito prático, gente. O vincado mas a gente percebe que a gente perde tanto material nessa produção. A gente ganha tempo, ganha, mas a gente perde muito material, ok? Então aqui nós vamos fazer a nossa forração aqui do kit. Eu vou fazer ela no tecido, mas lembrando, no papel vocês podem fazer tanto separado como no vincado, ok? Então, aqui nós vamos fazer a nossa forração. Eu vou usar, tanto na parte interna como na parte externa, um tecido só, ok? Eu colo aqui, ó, dando essa entrada, porque aqui a gente, quando refilar o tecido, não vai ficar aparecendo aqui o papelão. Aí deixa secar, depois que seca, a gente vai e corta. Aqui, se você não tiver o cortador, você vai fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui com a tesoura. Vai fazer esse corte e o corte aqui, ó.
Aí eu gosto de fazer isso aqui, porque na hora do acabamento não fica nada aparecendo, tá? Então, vocês reaproveitam esse recorte e colocam. O estilete tá bem molado, posso fazer isso aqui. Aí aqui, para unirmos, vamos usar a cola de silicone. Eu pego o agulhão para abrir, né, que ela é nova, tá fechada. E vamos começar pela nossa lateral menor. Vocês podem usar a cola branca também, gente, não tem problema. Eu gosto de usar a cola de silicone porque a secagem é mais rápida. E há anos eu uso essa técnica. Então, nós vamos colar aqui, deixa tudo muito bem certinho, rente. Aperta bem com a fita crepe. Gente, não precisa botar uma fita em cima da outra. Dá um espaçozinho de um dedo e meio, tá? E assim a gente vai fazendo essa colagem. Então, aqui, ó, vejo que elas ficam do lado contrário, um lado menor e o lado maior. Aí aqui, ó, antes da gente dar o acabamento, nós vamos tirar aquela partezinha que fica aqui do meio. Então, vocês vão medir aqui, ó, tamanho total, vocês tiram por aqui, ó, pela lateral. 21,4, ok? Por altura que nós ficamos aqui, que foi de 14. Ok? A gente pode diminuir 1 milímetrozinho, porque tem a forração do tecido. Então, vamos retirar aqui 21,5 por 14. Então, nós vamos aqui também procurar o meio, tá?
sempre o meio para poder ficar tudo certinho, ok, gente? Aqui eu estipulo a altura que eu quero, né? Posso ficar 3, 3,5, acho que 3,5 tá bom. Tá aqui 2,5. Pode ser maior ou menor esse espaço aqui, ok? Vazado aqui, ó. Deixar um espaço maior, mas pode ser menor, pode ser o mesmo tamanho de cima. E aqui você vai fazer um desenho. Vou ver aqui a largura que eu quero. Vou dizer para vocês quanto vai ficar aqui do meu. Então, daqui para cá vai ficar 6,5. E aqui ficou 7,5. Ok? Ficou esse desenho. Posso fazer maior ou menor. E agora eu vou retirar esse miolo aqui, ó. E ele vai ser, ó, gente. Ele vai ser colado aqui, ó. Vamos verificar a altura aqui, se ficou, tirar um pouquinho, porque quando a gente reveste, né, então ele vai ser colado aqui, ó. Tá? Nós vamos colar ele aqui, ó. Eu vou tirar um pouquinho, ou na parte de cima ou na parte de baixo. Só um pouquinho para quando revestir não ficar passando. Aqui, gente, como é tecido, não tem problema a gente fazer dessa forma aqui. Agora, se for no papel, eu já mostrei para vocês na aula de uma cestinha aqui no nosso canal, tem bastante tempo isso, que você retira mais ou menos a espessura aqui da parede do roller, né? Você retira aqui o mínimo possível e cola, foi o que eu fiz na do papel. Não precisa virar, você cola e ela vai ficar rente aqui a borda. A miniaturazinha aqui, aí você cola, ela vai ficar rente, depois você vê com o acabamento, não aparece nada, fica tudo certo. No papel, no tecido a gente pode fazer? Pode, eu fiz na cestinha, como eu falei pra vocês. Mas aqui eu vou virar todo, porque vai vir o acabamento com papel cartão, não tem problema. Mas se você não quer que fique marcação, aí você faz desse jeito.
facilitar aqui, eu vou fazer desse jeito, mas vocês podem fazer. Olha como seria, ó. Tirei aqui, eu vou marcar para vocês verem, para deixar a espessura do roller. Risquei aqui, ó. Vou fazer de um lado para vocês verem. Aí tirei. Tem meninas que não têm habilidade, né? Então, ó, tem que diminuir ainda, que é chatinho. E aí aqui, ó, eu passo a cola e vou puxar aqui assim, ó. Aí no papel é interessante, como eu fiz na cestinha. Ela já tem muito tempo, gente, aqui eu não lembro qual é o modelo, mas é uma cestinha que tem um vazadozinho na mão. Eu fiz, eu acho que no tecido. Tem ela em papel, mas eu fiz a aula, acho que em tecido. Aí aqui, ó, ela fica desse jeito, tá? Eu vou deixar as demais assim mesmo. Não tem problema, como eu falei pra você. Vai ter o papel cartão, não tem problema. Mas se você quer fazer dessa forma aqui, você pode fazer. Esqueci de um detalhe, gente. Essa parte aqui, ó, ela vai ficar sem virar, tá? Que é para reforçar a nossa colagem. Esta aqui também. Aí aqui, pessoal, os acabamentos, né? Eu tirei o acabamento do fundo, não revesti, que eu gosto de colar primeiro o papel para depois revestir com tecido. Os dois acabamentos das laterais, vocês vão tirar, fazer os cantinhos e virar apenas os dois lados maiores e deixar sem colar os dois lados menores, porque nós vamos abraçar na caixa. As partes maiores, vocês podem já fazer o risco antes, tá, gente? Coloca o rolo em cima, faz o risco, faz as marcações, lado A, lado B, reveste. Aí já faz a marcação onde vai revestir, vai cortar os cantinhos e virar todos os lados. Não tem segredo, tá, gente? Corta aqui também os cantinhos, fio de cabelo aqui e vira todos os lados, ok? Aqui no acabamento da nossa parte da alça, vocês vão fazer o risco do mesmo tamanho e deixar separada. A gente só vai mexer nela depois. Por quê? Eu forrei, mas eu virei aqui, ó, mas não era para virar, tá? Vocês vão deixar esse lado aqui sem virar. Por quê? Porque ele vai reforçar na hora que a gente colar aqui, para ela não soltar. Então, vocês vão deixar aqui essa sobra, ok? Para abraçar aqui na nossa caixa. Aí aqui nós vamos passar cola nessa lateral da nossa cestinha. Pode ser cola branca ou cola de silicone, gente, é preferencial, tá? Deixa vocês bem à vontade. Nós vamos colocar, preste atenção aqui, ó, na parte de cima, para não inverter. A cola branca a gente põe depois. Então, a gente coloca aqui bem rente, bem certinho, tá? Ajeita direitinho. Segura bem e nós vamos passar a cola branca na lateral pra gente colar esse tecido, tá? Observa bem direitinho, tem que ficar tudo muito bem certinho aqui, bem rente. Passa a cola branca aqui, pra gente unir esse tecido, é ele que vai nos garantir para que ela fique bem firme, não corra o risco dela soltar, porque ela vai ter o acabamento por cima, então isso já deixa mais preso. Deste lado, eu vou colocar a fita crepe, do outro lado eu não vou ter como colocar, porque já tem o revestimento do tecido, tá? Mas aqui desse lado eu vou colocar para reforçar. Um lado vai ficar com fita e outro não. Então, aperta bem, ajusta, deixa tudo bem retinho. E vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Lembrando que do outro lado não vai dar pra gente colocar a fita para reforçar, mas vai ter o tecido que nos vai garantir também que isso vai ficar bem firme.
E ela fica desse jeitinho aqui, gente. E agora nós vamos dar o acabamento nessa parte interna aqui. Nós tiramos, lembra que não precisa forrar logo, então nós vamos verificar. E o que ficar sobrando, nós vamos retirar, porque vai ter o tecido, né? Nós vamos virar todos os lados, não vamos deixar sobra nenhuma. Então, o que precisar refilar, vocês refilam. Sempre verificando, gente, se tá tudo certo, ó. Fiz a marcação do lado interno, quando eu fiz o risco, que é para não ficar nada errado. Que pode acontecer de algo a gente cortar meio torto, então sempre anota, tá? Então verifica, sempre verifica direitinho se tá alguma coisa passando, porque vai vir um tecido, tudo isso dá um volume. Não tem pressa em fazer. Então aqui eu vou tirar mais um pouquinho, coisa pouca a pouca mesmo, gente. E a gente vai ajustando isso. Aí aqui você vai colar. Vai virar todos os lados, fazer os recortes e virar tudo para a gente colar esse acabamento lá para finalizar essa parte. Aperta bem as fitas. E aqui agora nós vamos começar pelo fundo. Eu gosto de colar logo o papel cartão e depois vir com o tecido. Essas fitas, gente, depois que tá tudo bem seco, vocês quiserem tirar, vocês tiram. Como eu tô gravando aqui, então eu preciso de tempo, eu não vou retirar. Então eu colo logo o papel cartão, aliso bem, com todo cuidado, tá, gente? Põe a mão por dentro para não soltar esse fundo e alisa bem, depois vem aplicando o tecido.
Feito isso, agora eu vou vir dando os acabamentos, começando pelo meu lado menor, onde eu deixei sobras nas duas laterais menores. Lembra lá no início do vídeo? Eu vou abraçar aqui, vou forrar as duas menores e depois eu venho revestindo as laterais maiores. Essa parte do acabamento, gente, é muito fundamental. Você alisar bem, né? Para aderir bem essa cola, esse acabamento. Colocar bastante fita, apertando. Para quando você tirar, ela tá bem coladinha, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. As medidas eu fiz um pouquinho maior do que a das meninas. Mas, como eu falei, vai do que você vai colocar dentro. Você pode colocar um bolo, presente. Aí eu deixo por conta de vocês. Eu vou colocar também uma fitinha para decorar, também é opcional. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever se é a primeira vez que você está aqui no canal, comentar, curtir e compartilhar. Beijo, até o próximo vídeo.